Oi, gente! Tudo bem? Tudo certo. Eu sou a Beatriz, eu vim hoje entrevistar vocês e conhecer um pouco mais esse projeto maravilhoso. E eu queria que a gente começasse assim, se apresentando. Me digam quem são vocês, nomes, pronomes. Aí a gente vai fazer uma audiodescrição também para começar, tá bom? Eu sou a Beatriz Cruz, eu sou uma mulher preta, de pele clara, eu tô com meu cabelo bem curtinho, cortado aqui, raspado aos lados, com um risquinho bem bonitinho que já tá saindo. Tô com uma blusa verde, o verde sapatão, uma regata. É isso. Eu sou a Dadona, eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos escuros e ondulados, estou vestindo branco e brincos de flor. E é isso. Salve, gente! Eu sou a Isa, sou uma pessoa não binária, uso todos os pronomes, sou uma pessoa branca, tenho os cabelos castanhos, o olho castanho claro. Tô com uma blusa lilás, um pouquinho mais escura, quase roxo. E aí, gente, me contem de vocês. O que vocês estão fazendo aqui? E o que é o Diálogos Possíveis? O que é esse projeto maravilhoso que a gente quer saber? Bom, a gente tá com esse projeto já faz quase um ano, né? Então a gente foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, pelo município de Diadema, para execução de um espetáculo musical, né? Criação e execução de espetáculo musical. Então a ideia é contar um pouco de como está sendo esse processo, né? De criar e, parir um show. Acho que isso é bem novo para mim, assim, depois a gente pode falar, né? Mas geralmente eu primeiro construo as músicas, enfim, depois você monta o show, né? Então é bem interessante esse processo inverso de ter uma ideia, nossa, a gente quer falar sobre isso. E aí começar a, né, construir um show a partir da ideia, assim. Enfim, é um pouco para contar, compartilhar com a galera, assim, esse processo criativo. Sim, a gente vai querer saber como que é pra você, Dadona. O projeto, como que você vê o projeto? O projeto eu vejo como um sonho em comum, meu e da Isa. Acho que teve muito tempo, assim, a gente sempre conversa bastante e a gente se ocupa desse assunto que é o futuro, né? Poder falar sobre o futuro, pensar no futuro. E a gente encontrou um jeito, uma desculpa para poder falar disso artisticamente. Então a gente inventou esse projeto, a gente falou, vamos criar um espetáculo de música. Aí a gente colocou, todas as ideias mais mirabolantes. Aí eu danço, você toca percussão, faz isso, não sei o quê. Então a gente sonhou grandiosamente, assim, em todas as formas que a gente poderia encontrar para falar desse assunto que a gente gosta muito, que a gente se interessa, estuda, cada uma com a sua influência literária e de referência também, né? Mas é isso, eu vejo esse projeto como uma aceitação, assim, sim, então vamos falar sobre isso com música, né? E o que é isso que vocês estão falando? Vamos falar sobre isso? A gente tomou essa desculpa aí para fazer arte e falar sobre esses assuntos. Que assuntos são esses? Um assunto pertinente, eu acho, para esse momento, assim, que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que como toda a sociedade, a gente sofre de crise de ansiedade, né? Então todo mundo quer saber como vai ser amanhã, quais são as garantias, né, que a gente tem. E eu sou uma pessoa que me ocupo muito de pensar, sei lá, em como vão ser as coisas daqui a um tempo, para eu poder entender o que eu faço agora, né? Sim. Então eu quero sonhar, eu quero, sei lá, me imaginar daqui a 10 anos, o que eu faço agora para alcançar aquilo, assim, né? Com um meio de cultivo, assim. E aí, isso é basicamente isso, assim, né? A construção do nosso imaginário, a construção dos nossos hábitos, o que a gente está fazendo com a nossa vida agora e como que a gente traz isso para um meio de comunicação, né? Um veículo, uma linguagem que é a música, que é o que a gente faz. Acho que isso, poder abrir espaço, né? A gente quis chamar de diálogos possíveis,
para poder dialogar, para poder falar sobre o futuro, para que o futuro seja possível de ser sonhado e não ser esse futuro que já está super desenhado com todas as letras de que é uma grande catástrofe, né? E enfim, posso aprofundar um pouquinho mais, mas não sei se a Isa quer falar alguma coisinha. Sim. Então acho que se você ainda ficou na dúvida, o isso é o futuro, né? E aí é muito louco, porque a gente escreveu esse edital há 1 ano atrás, né? A gente tava querendo falar sobre o futuro. E, tipo, de 1 ano pra cá, aconteceu muita coisa, velho. Tipo, agora tá pegando fogo, né? Literalmente. Literalmente, né? Muitas outras catástrofes, assim, né? Não tinha o Rio Grande do Sul, não tinha nada disso, assim, né? Então, do que a gente escreveu pro que tá acontecendo hoje, teve um upgrade gigante aí, né? Um downgrade também pode ser. Acho que um downgrade. Um downgrade. Enfim, tô falando isso porque muda, assim, né, a nossa relação com isso. Acho que fica ainda mais necessário. Tipo, velho, agora Gente, não dá né? de jeito nenhum pra gente não falar disso. Né? Não vai dar de jeito nenhum. Tipo, você tá engolindo fumaça, fuligem, né? Tipo, não falar disso fingir que isso não tá acontecendo É uma determinação muito grande, né? Querer uma fingir que não tá determinação. acontecendo. E aí eu acho que é isso, assim. E eu acho que também sem nenhuma pretensão de dizer, porque a gente não tem resposta nenhuma, né? Num ano falando sobre isso. Eu acho que não é pra ter, assim. Acho que a ideia é, mano, a gente precisa falar mais sobre isso com as pessoas, assim, né? E tem um tabu aí, eu acho. E eu acho que ele tá ligado com esse tabu de a gente não fala sobre morte, sabe? Também. Total. A gente não também fala acho. sobre catástrofe. Tipo, e dá pra ver que tem medo, né? Envolve muito medo, assim. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque o futuro é uma construção, né? Se a gente quer construir outras possibilidades, a não ser essa daí, desse mundo que tá fadado à catástrofe, o começo é falar sobre isso, né? Você falou que vocês querem construir um futuro, e aí que eu tô imaginando que o show de vocês falam sobre esse possível futuro. E eu queria que vocês me contassem como seria esse possível futuro na visão, na perspectiva de vocês, porque dentro do que a gente já vem acompanhando, a gente imagina mesmo uma situação catastrófica, né? Realmente de muito caos, morte, destruição. Então quer dizer que a gente vai no show de vocês, a gente vai sair de lá o quê? Triste? Derrotado? Vai sair de lá pensando, meu Deus do céu, socorro? Como que vai ser isso, gente? Como que é o futuro de vocês? Como vocês estão pensando nisso? Eu acho que não tem uma resposta fechada, sabe? Eu acho que a gente sonha um futuro, e eu acho que essa parte é importante. Porque acho que a partir do momento que você já está convencido da história, da narrativa que estão te vendendo, você não precisa ficar sonhando, imaginando mais nada, porque, bom, já é isso, né? Então, acho que a primeira coisa é, tipo, abrir espaço para você poder sonhar. E aí eu acho que, de alguma maneira, nas canções que a gente compôs, a gente traz, tipo, coisas da nossa infância, né? Coisas do que a gente já viveu, que a gente acha que ainda tem lugar nesse futuro que a gente está sonhando. E principalmente, tipo, abertura para que as outras pessoas possam, para quem estiver assistindo, né, possa imaginar por ela mesma, assim, né? Nossa, como que é que eu me relaciono com esse assunto que ela está trazendo aqui, né? E aí, acho que só de provocar essa abertura para imaginar outras coisas, eu acho que isso já é uma grande brecha com tudo isso que está acontecendo e com essa versão catastrófica, né? Eu não acho que a versão catastrófica não vai acontecer. Eu acho que tem muita coisa que vai, de fato, acabar, né? E acho que com isso um mundo, um tipo de mundo, uma visão de mundo acaba. E eu acho que tentar conservar essa visão de mundo é prejudicial, assim, sabe? Para nossa saúde mental, emocional, assim. Então, eu acho que o que a gente está tentando fazer é
em vez de... Lógico, às vezes é difícil, tem que chorar a morte de... né? Tem um luto, tem um processo de luto acontecendo, né? Com isso tudo. Mas acho que... Será que, em vez da gente só falar, tá bom, essa visão de mundo está morrendo, será que eu posso me ocupar um pouco com a visão que pode nascer a partir disso, assim, né? Então, eu acho que é isso. O que você acha? Eu concordo bastante. Eu acho que a gente não tá trazendo nenhuma resposta, assim, nas músicas, né? Mas a gente quer olhar pra isso e trazer as perguntas, assim, né? Enfim, respondendo um pouco o que você falou, né? Que a pessoa que vai assistir espera, né? A gente, na verdade, fez esse movimento, né? De sonhar e também de denunciar, né? Acho que essas coisas têm que andar junto, assim, né? O Paulo Freire falava, né? Anúncio e denúncia, né? Se você só denuncia, né? O que acontece com o seu corpo, assim, né? Ao mesmo tempo, se você só anuncia, né? Me parece também os dois lados ele tende a se distanciar da realidade, assim, né? Então a gente foi construindo as canções desse ponto de vista da denúncia, assim, do tipo, do que não dá mais pra gente, que, véi, tá exaustivo várias coisas, né, mano? Né? Tipo, acho que todo mundo vive isso, assim. A gente tá cansado, a gente tem muita informação, tá todo mundo exausto, a gente não tem tempo, é um caos, a gente ainda, tipo, tem que lidar com a destruição dos outros, assim, né? E produzir muito. E você ainda tem que viver e acordar e trabalhar e... Entregar e tá no prazo. E feliz, e alegre, feliz, contente. E postar no Instagram. É bizarro, e, tipo, tá implodindo mesmo, né? E, tipo, isso no mundo e na gente, assim, né? A galera tá doente mesmo. Ao mesmo tempo, como que a gente não cede? Porque esse corpo que desiste é um corpo que é bom pro sistema. O Luiz Rufino fala isso. Que, ao contrário da vida, não é a morte, é o desencanto. Né? Que é tipo esse corpo que perdeu o que é de mais vivo, que acho que é, sei lá, alegria, o encanto. A capacidade de se encantar com a vida, né? E que tem várias coisas pra se encantar também, sabe? Se a gente só olha pra catástrofe, fica bem foda, né? E também não quer dizer que vai ser bom e bonito, né? Porque essas coisas estão andando juntos, né? E não dá pra negar. Mas a gente recebe muito mais notícia de coisas ruins acontecendo no mundo inteiro e a gente às vezes não tá ligado o que nosso vizinho tá fazendo e ele faz um movimento bonito. Isso acontece pra caralho, principalmente na periferia. Vários movimentos muito foda. Tipo, que você não sabe de onde, mano, a galera tira essa energia, essas ideias e como que a galera faz brotar muita coisa, assim. Então faz esses dois movimentos, assim, sabe? Beleza, a gente tá olhando pra esse caos bizarro, mas a gente também tá vendo, né, as possibilidades. Beleza também, possibilidades de beleza. Vocês falaram da periferia, vocês são de onde, gente? Eu sou de Diadema. Diadema, assim como eu amo. Eu não sou de São Paulo, sou nascida numa cidade do interior, que é quase Mato Grosso do Sul, que se chama General Salgado. General Salgado. Isso. E como que vocês se conheceram? Como que se deu esse encontro? Você diz pessoalmente ou profissionalmente? Os dois, né, gente? Porque a gente interliga, né? Vocês conheceram primeiro e depois tiveram esse trampo. Sim, com certeza. Fala você, que você é mais contida do que eu. Eu sou muito emocionada. Eu não sei, tem alguns mitos de origem. De criação. Alguns mitos de origem da nossa história. Que A gente se relaciona primeiro há 3 a gente anos, né? A gente é um casal não monogâmico. E... Importante dizer, meninas. Importante dizer, porque esse também é uma pauta. E a gente começou fazendo música, né? A gente se conheceu fazendo música na internet, fiz uma aula com ela. E aí depois aula de percussão corporal. E naquele dia não tinha beatbox, né? Não, era só percussão corporal. O que você lançou, Isa? Mostra aí pra gente o que você lançou pra ela se encantar com o seu... Olha ali na câmera, mostra na câmera pra gente. Eu tô olhando pra câmera. Essa aqui, ó. Ai, pronto.
Foi assim que todas chegou. as câmeras. Não foi bem assim, mas a gente Não, mas inventa. a gente começou a fazer música junto. Desde o começo, a gente já tava começando a se relacionar, mas já fazia música junto. Aí vira e mexe, tá junto lá, conversa, pega o violão, canta. E aí a gente vai entendendo as coisas que atravessam a gente em comum, assim, né? E aí é isso, a gente quer poder cantar juntas também as coisas que a gente acredita, né? E aí a gente inventou de falar, e se a gente tivesse um duo? Aí a gente começou a sonhar possibilidades para esse duo. E aí, meio que essa é a estreia, né, do nosso duo. Qual que é o nome do duo? Do sopro. Do Sopro. Por que esse nome, gente? A gente resolveu fazer uma playlist para elencar as músicas que a gente achava que tinha a ver com as coisas que a gente gostava de cantar, né? E aí, quando a gente foi dar um nome para essa playlist, a gente colocou ela como profundo, delicado e bonito. Que era tipo. Intensas, pouco intensas. E aí a gente queria, tipo, coisas que fossem, tipo, músicas, né? Sonoridades que traduzissem essa coisa que a gente quer cantar. E aí a gente falou, não, mas não dá pro duo chamar profundo, delicado, bonito. Eu acho que é, né? Aí a gente ficou, nossa, um grande brainstorming. Que palavra que junta tudo isso. Uma coisa que é profunda e delicada e muito bonita. Sopro. Claro que elas pensaram isso. Claro que é sopro, né, gente? Quem não pensaria isso? E se relaciona de várias formas com o trabalho, né? É. Porque sopro, voz, né? Respiração, Beatbox. vento. Espírito, alma, né? Coisas que também a gente lembra dessa camada mais misteriosa da vida, mas que tá aí animando a gente, né? Gente, eu tô aqui olhando essa imagem de diálogos possíveis. Me contem pra gente, aliás, né? Como que vocês estão fazendo esse processo criativo? Porque vocês estão, né? Vocês duas, com a Lei Paulo Gustavo, conseguiram esse edital. E aí, o início é o show. Vocês vão começar, né? Com esse show. E aí, vocês pretendem seguir com ele? Vocês pretendem aí ganhar novos mundos, novos ares? Por que diálogos possíveis? Porque a gente está falando de futuro. E aí, esse diálogos possíveis vem de onde? Só mais esse pouquinho pra gente. Vai, Fala, eu já falei Isa. bastante. Primeiro, acho que essa imagem, assim. Então, essa imagem é uma foto que eu tirei na casa da mãe da Fê. Que é uma nascente muito linda que tem lá. Começou a brotar, né? Do nada. Começou a brotar no nada, no quintal. E é linda. E aí, quando a gente tirou, e tipo, mano, isso daí tem que estar em algum lugar. Enfim, ela é a Tem capa. tudo a ver, né? Eu falei, nossa, podia ser o fundo do cartaz da divulgação do show, assim. Uma nascente, com muita vida. É que não vai dar pra ver, porque é uma foto, mas tinha uns micro peixinhos. Com diferentes possibilidades de vida, né? Isso, né? Tem vários pontinhos, florzinhas e... Enfim, e muitas cores. Tem muitas informações, muitas coisas juntas, convivendo, assim, no mesmo ambiente, né? E essa coisa dela nascer do nada, assim, do nada. Claro que É. não existe do nada, né? É a nossa percepção, isso. Esse brotar, assim, né, inesperado, é também muito potente. E aí, Diálogos Possíveis é o nome do projeto, né? Que eu acho que vem dessa coisa da vontade de dialogar sobre essas outras possibilidades do que esse futuro pré-dado, né? Assim, esse futuro também construído imageticamente, né? Tipo, de filme, assim, né? Vem robô, Máscaras. bate todo mundo, mata. É engraçado os que... robôs vão escravizar a gente. São algumas possibilidades só, né? Não existe... Eu tenho a sensação que é tipo uma grande destruição, ou uma sociedade hiper, mega desenvolvida, super tecnológica, ou também, tipo sim, uma galera meio Shangri-La, né? Você já viu esses filmes, assim? Que é tipo uma galera super hari-hari, assim? Ai, sim, que voltou, né? Inclusive, os povos originários já estão cantando essa bola há bastante tempo, né? De que a gente está acabando com o planeta, de que a vida está insustentável, a vida humana no planeta. E aí eu fico só com essa reflexão de que enquanto eles estavam falando e estava só ali atingindo os povos originários, indígenas, a gente estava assim, gente, real, é verdade isso aí, mas vamos lá, né? Vamos pro capitalismo aqui, Vamos foca. voltar pro nosso trabalho. Volta aqui, ó, pro nosso objetivo. E agora, quando a água bate na nossa bunda, a gente tá super preocupado, Tá a gente tá desesperado, desesperado, né? Muito louco pensar nisso. É, Mas aí me fez lembrar de um vídeo
que eu vi no TikTok. Um vídeo de um homem um homem libanês, que ele estava tocando violão enquanto a sirene soava ao fundo, assim, e ele fazia uma melodia com a sirene. Então, é isso, assim, qual mundo está acabando, né? E que futuro que a gente tem, todos esses diálogos possíveis, a gente entra nesse lugar também de, o mundo não está acabando, o planeta não está acabando, a vida humana no planeta está acabando, porque o planeta ele vai, né, se renovando, enfim. E aí eu fiquei pensando aqui, qual som a sua cara agora tá tipo assim, socorro, me ajuda. O que vem? Fiquei pensando aqui. Em qual som vocês trariam para esse futuro possível aí, que sendo mais bonito, como vocês imaginam, ou um outro possível futuro que vocês trariam? Porque no caso do vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele tá fazendo, né, algumas melodias com violão, gente. Como que fala isso, gente? Melodia com violão. Olha só como eu sou musicista. Melodias com violão, enquanto a sirene tá soando. E aí une os dois, fica, né, bonito, mas é um triste. Você assiste, enfim. Quem não assistiu, assista. Mas queria que vocês trouxessem também, se vocês tiverem aí na cartola de vocês, algum som mais positivo, mais bonito, mais inspirador, talvez. Você diz um som... Tipo, uma ambiência para o futuro, assim? Uma sonoridade de ambiência? Pode ser música, pode ser uma sonoridade dentro do ambiente que a gente imagina para o futuro. Pode ser, enfim, X. Bom, considerando que a gente está falando que a gente quer sonhar, diferente da tragédia, eu gostaria que o futuro tivesse um som bem... Tipo o Olodum descendo a avenida, assim, sabe? Sim! Tipo um bloco de carnaval bem gostoso, uma bateria bem animada. Tipo um batuque, gente cantando na rua, assim. Esse futuro aí já existe. Não, esse presente ele já existe, né? Mas a gente, eu acho muito louco isso, que a gente, tipo, separa. Não, é só aqui nesse momento que a gente pode se deixar soltar e viver essa alegria ou sei lá o quê, né? E aí, durante o ano inteiro, é tipo... Gente, o carnaval é uma grande hipocrisia, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas eu quero ter essa conversa com vocês depois. Ok. Mas é isso, eu gostaria... Um som que eu quero pro futuro é som de gente batucando na rua e que isso não seja uma exclusividade baiana, entendeu? Que nem uma exclusividade do carnaval, do né? carnaval Inclusive, também. Eu falei, o carnaval é uma hipocrisia, corrigindo. A falta do carnaval é uma hipocrisia, né? Os outros dias sem carnaval... Enfim. Tá. E aí, Isa, manda aí pra nós. Eu gostei desse daí, hein? Eu gostei também. Eu quero esse futuro. Eu fico pensando bastante... Eu fico pensando nisso também, assim, de pessoas fazendo música, né? Mas aí, quando eu penso assim num mar de vozes, né? Pessoas cantando, várias pessoas cantando, várias pessoas cantando. Acho que tem essa sonoridade, assim. E a diversidade, assim, né? Dessas vozes. Nossa, lembrou Titanic, tem a você ver, falou, nossa. Aí já pensando na catástrofe de novo, ó. Titanic, eu pensei, que isso, que horror, que é isso? Não, pessoas, vamos lá, de novo. Nada de pessoas. Pessoas cantando, sem navio. Batuque, galera cantando. Batuque. Alegria, né? E é muito legal isso, né? Porque aí eu falei, né? Esse futuro já existe, assim, né? Muito, muito bom entender que presente é esse que a gente gosta, que a gente quer manter, né? Eu acho que pensar no futuro é pensar o que a gente... Ainda quer. O que a gente quer sustentar e o que a gente não quer sustentar, né? E não só isso, você falou, eu até pensei numa coisa que a gente fala numa música nossa, ou pelo menos rolou em algum papo pré-composição, que é, a gente já tem muita coisa incrível rolando, né? Sim. E aí, a gente gosta de estragar o que já é bom, né? Então é tipo, tem uma coisa incrível que já acontece, e aí vem uma ideia de, não, mas a gente precisa melhorar, não, o futuro ele precisa ser mais, sei lá o quê. E aí você pega essa coisa que é boa e estraga ela, e faz ela ter prazo de validade, ser descartável, né? Tipo, várias coisas nesse sentido. Isso se chama capitalismo. Exato, claro. Não, sim, exato, mas é disso que a gente tá falando, né? A gente quer um futuro longe dessa visão. E que é muito louco, né? Eu já ouvi isso em centenas de lugares, pesquisas de pessoas falando que imaginam
o fim do mundo antes do fim do capitalismo. E eu acho isso muito louco. É tipo, É bizarro. o capitalismo é maior Tipo, que a o gente mundo, consegue né? imaginar o fim do mundo e até isso que você falou, né? Não é o fim do mundo, né? O fim, a gente tá, na verdade, acabando com a nossa necessidade das nossas necessidades básicas de vida, né? Água, comida, né? Ar. A gente tá acabando com isso, na verdade, né? O planeta O segue. planeta, ele vai seguir aí, ó, lindão. Aliás, ele tá vivão de seguindo velho. desde sempre, já passou por muitas catástrofes. Exato. Não, e até durante a pandemia, tipo, pouco tempo que a gente ficou mais parado de alguma maneira, as águas foram se limpando, o ar, né? Tipo, então Tem existe isso. uma potência de regeneração que é inerente da vida do planeta, assim. Eu lembrei. Vocês já ouviram a história que ela volta? Eu amo, volta aqui. Volta, é uma bagunça. Juntou 3 pessoas que eu não... Você já viu a história da criação da geladeira? Não. Mano, eles criaram aquela... Do nadão, vamos lá. Mitos vamos de saber, origem. Vamos quero saber. Capitalismo. Eles criaram a geladeira, na verdade, para vender luz. Porque as pessoas não precisavam de luz. Elas usavam a luz do dia, né? Acaba, tipo, das 6 horas, beleza. A pessoa dorme, né? Tendia a dormia mais cedo, acordava mais cedo. Mais cedo. E usava a luz do dia, assim, né? E a geladeira foi uma estratégia para vender energia elétrica e luz. E aí, tipo, tem um filme que mostra isso, enfim, tem outras reportagens, assim. Mas aí, tipo, a galera começou a oferecer... Não, porque você precisa armazenar sua comida, assim. E as pessoas já tinham suas formas de armazenar, por exemplo, carne, peixe, isso, que é o sal, né? Conservar, né? E tem várias formas de conservar comida, né? Sim. Sem geladeira, assim. Então, foram inventando desculpas para as pessoas comprarem geladeira para, na verdade, vender algo maior que é a energia elétrica. Porque se você precisa da geladeira, você precisa da energia precisa elétrica. chegar nele. Então, você alimenta um sistema, né? Você compra não só a geladeira, você está comprando, você vai pagar todo mensalmente, né? Porque a geladeira você paga, acabou. Mas você vai pagar mensalmente para sempre, né? Sim. Nossa, não sabia disso, Isa. Gostei babado. de saber. Procura aí na internet, história da geladeira. História da geladeira. Se virem. Problema de vocês. Não, só pra gente ter ideia, assim, né? De como que a gente vai acabando com as coisas que já existem, que são boas. Tipo, mano, nós não precisamos de outra luz, né? E tem todo um pensamento de alimentar um sistema que, na verdade, não tá vendendo uma coisa pra você. Tá vendendo várias coisas, né? Só ver você, sei lá, você fica 3 minutos rolando o feed, você já fica tipo, eu acho que eu preciso comprar esse negócio que eu não preciso. Que eu não... o kit. Que eu não tenho nem grana para, né? Que hoje tá mais, tipo, muito óbvio, né? Mas não sei se tão óbvio também, porque vira e mexe, eu não sei você, eu mesma às vezes eu falo, Nossa. armadilha, entrei. Não tá óbvio não, gente. É que a gente vive numa bolha, você sabe, né? Pode crer, né? A Tá nossa tão bolha já tá discutindo isso, sobre, Sim. né, a gente ficar comprando várias coisas sem necessidade, mas em outras bolhas isso daí eu preciso, porque ontem a minha chefe estava com Sim, aquela bolsa, super. então eu preciso daquela bolsa. Aliás, isso aí se relaciona àquela, você começa a fazer. Desde que a gente tava falando porque que é bom um corpo entristecido, né? Que é um corpo que consome mais. Sim. Porque consumir dá o quê? Alegria. Portanto, Ou pelo menos um sintoma de alegria, que é passageiro. quem mais não quer um futuro aí cheio dos batuques aí, tocando, Que já dá alegria. que em já algum dá lugar. alegria, O entendeu? pessoal que não tá comprando tanto, talvez. Um corpo alegre, ele é muito mas menos os canais domesticável, até- né? Exatamente. Um corpo não, um ser, né? Tipo, Não, né? É isso, toda a pessoa mesmo, né? Enfim, outras formas de se relacionar com a vida. Bom, gente, eu queria muito também que vocês dessem uma palhinha pra gente. E agora? O que vocês acham? Bora? Sim. Bora? Valendo, né? Pode ir. Oh. Eu estrago o que é bom, feito pra quebrar, timba sua visão. Canhão de LED, letreiro neon, veneno no pão. Lasca anestesia no teu paladar, engole a prisão.
que eu desenhei só pra te controlar. Teu desejo é óleo na minha engrenagem. Teu tesão rola o feed, banca minhas viagens. Tanta coisa inútil, tu saca por segundo. Descartável, que renovável teu consumo. Na bruma cinza das prisões que vem com o tempo sedento, vivo agonizar. Essa garoa ácida azia anestesia meu lamento. Eu corro e atropelo todo meu tesão, desejo, lampejo, vagaroso, espatifado nessa maçaroca. Eu tô sem tempo, irmão. Eu tô sem fôlego. Eu tô perdendo nesse nado abraço e as minhas pernas não alcançam o chão. Teu desejo é óleo na minha engrenagem. Teu tesão rola o feed, banca minhas viagens. Tanta coisa inútil, tu saca por segundo. Descartável, que renovável teu consumo. É isso, ao vivo, natural. Ó, você tá sem microfone. Essa é só uma palhinha, a gente não fez ela inteira. É, tem a segunda parte da música. Quem quiser vai ter que ir no show. Ai, graças A a Deus, já parte tô mais bonita, confirmada. aquelas. Diga-se de passagem, a parte mais bonita. Tem a parte mais bonita ainda. Tem. É a segunda. Eu tô confirmada ali na primeira. Primeira Sim, fileira. na primeira Vai sem roda, aquelas. Isso. Babei, olha, primeira fileira. Gente, que coisa mais linda. Gostou? Que é isso? Quando que foi essa composição? Essa foi a que mais demorou, né? Pra sair inteira. Muitas partes. É. Primeiro que, enfim, tem a coisa de que você tá compondo junto, né? E é mó treta isso, porque processos criativos são diversos. Sim. E a gente sempre tem umas tretas, assim. Não chama de treta. As pessoas vão achar que a gente fica brigando. Ó, tóxicas. Queria nem Que falar pra isso, vocês. jamais. Desligou a câmera aqui, ó, é mó pegação. Tô brincando. Não, mas ó, acho que uma coisa legal de falar é, a gente demorou um tempo pra entender qual era o nosso caminho criativo. Então, tipo, as primeiras músicas foram completamente diferentes das últimas, né? Claro. Então, a gente nunca tinha composto juntas. Sim. Aí a gente falou, tá, como que a gente vai abordar esse tema? Por onde a gente começa? Ah, acho que a gente tem que ter uma imagem que me inspira, tem um texto que me inspira. Aí a gente lia, tal, não sei o quê, ficava meio perdida. E aí a gente sacou, e aí depois a gente percebeu que tinha tudo a ver com o nome do projeto, Diálogos Possíveis, porque a gente sacou que a gente gostava de entrar em contato com alguma coisa que fosse uma imagem, uma frase, um vídeo de alguém falando, que fosse um disparador. E aí a gente trocava ideias sobre o assunto. E a gente começou a gravar as nossas conversas. Isso mais pra frente. Porque Isso. primeiro a gente trocava ideia e falava, não sei o quê, e ia embora, né? Aham. E aí, perdia. Tipo, não, aí começava a escrever. Aí perdia tudo que nós falou. Aí, tipo, pegava uma ideia e começava, né? Mas e o resto, né? Isso. Aí tal. E depois a gente foi sacando que a gente tinha que gravar o que a gente tava falando. A gente gravava o que tava falando. Aí a gente conseguia conversar mais tranquilamente. É o momento de conversar. E solta tudo. A hora que acabou o assunto, aí a gente transcrevia os áudios, né? Das nossas A conversas. gente não, inteligência artificial. Isso, inteligência artificial. Ah, que inteligência pra artificial. isso presta. Né? Você bota o áudio lá Isso. que ela bota Não, toda mas a legenda. a inteligência artificial é a gente que precisa utilizar da maneira Claro. correta. É, né? São quem tem que ser ferramentas. inteligente é nós, Sim, né? e a Exato. tecnologia tá aí Pra pra isso. utilizar. Mas aí a gente transcrevia as nossas conversas e a partir do que a gente conversava, surgia, tipo, nossa, acho que isso aqui é muito bom, acho que isso aqui tem que estar. E aí, a depender, às vezes tinham versos que vinham prontos, às vezes a gente tinha que traduzir aquilo poeticamente, né? E aí a gente chegou num desses dias, a gente fez uma conversa, transcrição, não sei o quê.
Aí daqui a pouco, eu tô achando que tem 2 músicas aqui. Ai, Não, antes disso, essa música, ela nasceu bipartida. Ela tem uma gêmea que eu tô falando. mas é isso que eu ia falar agora. Ah, tá. Eu achei que você já ia pro segundo passo. Não. Não. Ela é tripartida. Ela tem uma bifurcação e dentro de uma bifurcação ela tem uma segunda bifurcação. Isso. Mas a Um primeira. rizoma. Isso, um rizoma. A primeira bifurcação é que a gente falou, bom, nessa transcrição aqui a gente tá sentindo que tem 2 assuntos. Um que seria interessante estar numa música e outro que seria interessante estar numa outra. Legal. Então, vamos fazer 2 músicas diferentes. Separamos, acho que isso aqui tem a ver com essa música, essa aqui com a outra. Fizemos uma música, que não é essa que a gente mostrou, que é uma outra. E aí, a gente fez essa que a gente acabou de mostrar. Só que para fazer essa, a gente ficou, bom, a gente vai falar o quê? Vai falar do estrago, vai falar das coisas, nananã. Aí eu falei, eu acho que a gente tem que falar a partir do ponto de vista, assim, que a gente é o sistema, vilãozão. Aí ela, não, eu não acho que a gente tem que falar do ponto de vista da pessoa que tá sendo oprimida e não sei o quê, nananã. Tipo, mano, a gente tem que falar como a gente se sente, tipo, nós tá cansado. Tá todo mundo Ah, acabado. não acho. Aí Porque era coisa da denúncia, você fala né? uma coisa, a pessoa fala outra, É tipo, aí a gente fica aqui, o que nós faz? Aí tu joga fora já. não, e são 2 denúncias diferentes, né? Sim. Denunciar como a gente tá se sentindo e denunciar o pensamento por trás, o pensamento opressor que tá por trás do que tá fazendo a gente se sentir desse jeito, né? Aí eu falei, bom, vamos fazer assim então? Você escreve aí sua música e eu escrevo aqui a minha e depois a gente junta e vê o que dá. Então, as partes que eu canto são as partes que eu escrevi, pensando que eu sou a vilãozona. E ela é tipo o ser oprimido ali desse sistema e tal, né? E quando na verdade, assim, a gente não se conversou nada. A gente ficou umas 2 horas, cada uma escrevendo a sua. E aí, quando a gente juntou e cantou uma pra outra, a gente percebeu que tinha as mesmas palavras, que já tava, tipo, tudo sincronizado, assim. Então, foi uma Também magia. partiu da mesma conversa, né? Lógico. Então, Sim. mas realmente. Que lindo, gente. Tá Sim, muito lindo. que da hora. Eu amei. E a gente consegue escutar nos streams depois que o show lançar, obviamente, né? Que a gente vai no show. E aí, como que vai ser essa disponibilidade aí de Então, músicas? eu falei pra ela, assim, esses dias, eu falei assim, você sabe que a gente vai ter que gravar isso aqui, né? Mas aí, quem sabe um outro projeto, um financiamento, mas que de alguém quiser qualquer financiar, tá forma, tudo certo. O projeto prevê Gravação? a gente vai gravar o show. Isso, a gente vai gravar o show. Então depois a gente vai conseguir. Isso, vai ter material. Vai isso, ter um com Mas material. depois eu do quero show. o quê? Eu não vou pra academia, mas se eu for pra academia, eu quero ouvir a música de vocês. Isso. Eu quero estar aí no busão ouvindo a música de vocês. Então, gente, já sabe, né? Se você pode aí ajudar a gente, né? Botar nos fãs. Patrocinar pra... Cadê? Coloca... Patrocinar esse... Espaço disponível para patrocinadores. Sim. Estão Super. disponíveis, porque eu quero ouvir. Outro edital. Sim. Oh. Mas, de qualquer forma, dá pra ouvir isso no dia lá do show. Ah, não. Que Né? eu com certeza estarei. Inclusive, que dia que vai ser? Que é Onde imperdível. vai ser? Me contem, Vai conta pra ser gente. 17 de novembro, no Céu Alvarenga. Repete, por favor. 17 de novembro, 17. no Céu Alvarenga. Onde que fica o Céu Alvarenga? Divisa de Diadema e São Paulo. Beleza. Amo aquele isso. espaço. Que lindo. Que horas que vai ser? Às 5. 5 da tarde. É Às um domingo. Às 5 da tarde. Ai, né? Porque a Aline que já ensinou pra Super. gente salvar os domingos, né? Então vocês vão Pronto. ajudar a gente a salvar os domingos também. É isso. Pronto. Ai, gente, vai ser lindo. E aí eu fiquei pensando, gente, fiquei curiosa aqui em relação a como vocês tiveram a ideia. Vocês falaram, né, do processo de conversar e tudo mais, mas qual foi o disparador que fez com que vocês falassem e criassem essa música que vocês criaram? Inclusive, daqui a pouco eu vou querer ouvir a irmã gêmea dela. A gente resolveu assistir um vídeo do Flecha Selvagem, né? Do Selvagem Ciclos de Estudos. E a gente assistiu a Flecha 5, que eu acho que é a 5, né? Que fala sobre um microcosmo, né? Então começa a falar sobre as coisas que são invisíveis, né? Que estão aí, os micro-organismos, né? Que parece que, tipo, a gente é muito melhor do que eles, porque a gente é grandão em relação a eles, né? E eles são, tipo, minúsculos e estão aí no ar o tempo inteiro. E como a gente não vê, a gente descarta a existência deles. Mas, porém, todavia, contudo, é graças a eles que várias coisas são possíveis na vida do planeta Terra, né? Então, tem essa coisa de poder valorizar o que é pequeno, né? Então, essa imagem também é mó bonitinha, porque tem, tipo, várias coisinhas pequenininhas, Sim, assim, também, sim. né?
Então, E é um ecossistema bizarro. é um ecossistema, exato, né? Então, acho que foi uma coisa que trouxe a gente para essa sensação, essa memória, essa lembrança que a gente está conectado com tudo que a gente vê e o que a gente não vê, né? Meio que parando de separar a gente de todo o resto. Né? Sim. Aí veio essa coisa, né? Porque eles são muito pequenos, mas a importância deles é bizarra. Porque, Fundamental, por né? exemplo, quem gera o oxigênio do planeta são os serizinhos pequenininhos dentro do fundo do mar, no qual a gente nem sabe que existe, né? Tipo, a gente estuda ali o mínimo e, tipo, a gente não dá nenhuma importância, né? E aí a gente começou a falar sobre a importância que o pequeno tem. E que às vezes a gente dá importância, né? Porque a gente é maior e a gente... A gente gosta de fazer hierarquia, né? Até na própria sociedade, a gente fala, eu trabalho muito com isso, falando sobre a gente sempre credibilizar as pessoas adultas, porque elas são grandes. E as crianças são inferiores e tal. Muito nesse lugar também. Exato. Enfim, aí o estrago, ele vem disso, assim, né? De como a gente pega o que é bom, o que é pequeno, estraga ele, né? E fica criando coisas cada vez maiores, né? Então, a coisa do... Criando necessidades neon, que não existem. Não, Né? uns bagulho bizarro, gigante, que não serve pra nada. Mas ele que é te importante, cega. porque olha o tamanho daquilo, né? Né? Então, é tipo algo que fica... ensinando a gente ao contrário, assim, a todo momento, né? E aí a irmã gêmea nasce disso. Então, nesse texto que sai 2 músicas, que a gente está chamando de gêmeas, assim, porque a gente começa a falar da importância do pequeno, e aí começa, tipo, não, mas aí, tá vendo? Olha o que acontece, o sistema faz com que a gente... Não, para aí, por favor. Conta pra gente, só que na música, eu quero saber dessa música gêmea. Super. Cantem e contem pra gente, que a gente quer entender agora. Bora. Essa é Estrago, a primeira que vocês cantaram. Isso. Que é a variação, ela nasce depois dessa. Primeiro a gente fez essa que é do reinado do pequeno. O primeiro nome dela era Reinado do Pequeno. Eu amei. Aí ela não deixou. Não, Ela porque falou, não dá reinado pra ser é nome horrível. de música isso. Não, reinado tá num conceito subvertido. Não, tá errado. isso. Agora chama Microcosmovisão. Isso, microcosmovisão. Porque é bem melhor do que Reinado. Ah, Isa, tô com você aqui, hein? Mas é muito bom também. Vamos escutar, então. Vamos trocar de lugar pra você poder pegar o violão. Bora. Grande areia, gota d'água, passarinho, pó de estrada, pirilampo, mel, abelha, lágrima numa centelha. Grão de areia, gota d'água, passarinho, pó de estrada, pirilampo, mel, abelha, lágrima numa centelha. Grão de areia, gota d'água, passarinho, pó de estrada, pirilampo, mel, abelha, lágrima numa centelha. Grão de areia, gota d'água, passarinho, pó de estrada, pirilampo, mel, abelha, lágrima numa centelha. Agora isso ia acabar. Que lindo! Que coisa mais linda! Coisa mais linda! Ai, gente, o que vai ser esse show? Não sabemos ainda, é uma surpresa. Dia 17, estaremos lá, hein? 17/11, às 5, lá no Céu Alvarenga. Gente, quero agradecer. Super. Eu amei estar com vocês. Eu amei fazer parte desse projeto. Muito obrigada, de verdade. Eu tô muito, muito, muito realizada em, primeiro, estar aqui, né, entrevistando vocês. E principalmente em conhecer aí em primeira, segunda, terceira, talvez.
ver as músicas de vocês, o trabalho de vocês. Tá muito lindo. Obrigada. E eu não posso perder esse show. Por favor, você não perca esse show também, dia 17/11, lá no Salvarenda. Já marca na agenda. Já marca na agenda, deixa o lembrete. Muito, muito bom, gente. Parabéns. Valeu, a gente que agradece, Obrigada. Bia, pelo cuidado aí, pela guiança. Pelo Bom, diálogo possível. Pelo diálogo possível. Vida longa esse projeto lindo. E quem tá gente. assistindo, né? Exato. Sim, é isso. Compartilhei com as pessoas que você conhece, que é de São Paulo, que é dessa região, e chama aí para ir nesse show maravilhoso. Eu vou estar lá, né? Então é isso, gente. Beijo e até a próxima. Quem Até sabe? a próxima. Tchau, tchau.